Marcos. Capítulo 3. Novamente ele entrou numa sinagoga, e ali estava um homem com a mão atrofiada. Assim, observavam-no atentamente para ver se curaria o homem no Shaba, a fim de acusá-lo. Ele disse ao homem com a mão atrofiada: Levante-se e venha para o centro. A seguir, ele lhes perguntou: É permitido no Shaba fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou matar? Mas eles continuaram calados. Depois de olhar para os que estavam à sua volta, com indignação e profundamente triste com a insensibilidade do coração deles, ele disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu, e a mão foi restabelecida. Os farsim saíram então e imediatamente começaram a conspirar com os partidários de Herodes contra Yausha, para matá-lo. Mas Yausha foi para o mar com os seus discípulos, e uma grande multidão da Galil e da Ialdi o seguia. Ao ouvir falar de quantas coisas ele fazia, uma grande multidão foi ao encontro dele, até mesmo de Elshalaim, da Idumeia, do outro lado do Iorde e dos arredores de Tiro e de Sidom. E ele disse aos seus discípulos que mantivessem um pequeno barco à disposição dele, para que a multidão não o apertasse. Visto que ele curava muitos, todos os que tinham doenças graves se aglomeravam em volta dele para tocá-lo. Até mesmo os espíritos impuros, sempre que o viam, se prostravam diante dele, gritavam e diziam: Você é o Filho do Criador. Muitas vezes, porém, ele lhes ordenou com firmeza que não dissessem a outros quem ele era. Ele subiu a um monte e convocou os que ele quis, e eles se dirigiram a ele. Formou então um grupo, a quem deu o nome de apóstolos, aqueles que o acompanhariam e que ele enviaria para pregar, com autoridade para expulsar demônios. E no grupo dos 12 que ele formou estavam Simão, a quem também deu o nome de Cafos, e Jacovi, filho de Zebedeu, e Auana, irmão de Jacou. Ele também deu a estes o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Matitial, conhecido por Mateus, Tomé, Jacovi, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananita, e Alda, conhecido por Judas, Iscariotes, que mais tarde o traiu. Então ele entrou numa casa, e novamente a multidão se ajuntou, de modo que não podiam sequer tomar uma refeição. Mas, quando os seus parentes souberam do que estava acontecendo, saíram para pegá-lo, pois diziam: Ele perdeu o juízo. Também os escribas que desceram de Elshalaim diziam: Ele está com Beelzebu e expulsa os demônios por meio do governante dos demônios. Portanto, depois de chamá-los, falou-lhes com ilustrações. Como o maligno pode expulsar o maligno? Se um reino fica dividido contra si mesmo, esse reino não pode ficar de pé. E se uma casa fica dividida contra si mesma, essa casa não poderá ficar de pé. Também, se o maligno se levantou contra si mesmo e ficou dividido, não pode ficar de pé, mas está chegando ao fim. De fato, ninguém que entre na casa de um homem forte é capaz de roubar os seus bens, a menos que primeiro amarre o homem forte. Só então poderá saquear a casa dele. Eu lhes digo a verdade. Todas as coisas serão perdoadas aos filhos dos homens, não importa que pecados cometam e que blasfêmias digam. No entanto, quem blasfema contra o Espírito do Eterno nunca terá perdão, mas é culpado de pecado eterno. Yausha disse isso porque diziam: Ele está com espíritos impuros. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Como havia uma multidão sentada em volta dele, disseram-lhe: Veja! Sua mãe e seus irmãos estão lá fora procurando o mestre. Mas ele lhes respondeu: Quem são meus irmãos e minha mãe? Então ele olhou para os que estavam sentados ao redor dele e disse: Aqui estão meus irmãos e a minha mãe. Quem faz a vontade do Criador, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos. Capítulo 4. Ele começou novamente a ensinar à beira do mar, e uma multidão muito grande se reuniu perto dele. Então ele entrou num barco e se sentou, e ficou a certa distância da margem, mas toda a multidão estava em terra, à beira do mar. E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas com ilustrações. Ensinava-lhes dizendo: Escutem. O semeador saiu para semear. Ao passo que semeava,
Algumas sementes caíram à beira da estrada, e vieram as aves e as comeram. Outras caíram em solo rochoso, onde não havia muita terra, e brotaram imediatamente porque o solo não era profundo. Mas, quando o sol se levantou, ficaram queimadas e murcharam, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram, e elas não deram fruto. Mas outras caíram em solo bom, e depois de brotar e crescer, começaram a dar fruto, e produziram 30, 60 e 100 vezes mais. Ele acrescentou então: Quem tem ouvidos para escutar, escute. Então, quando ficou sozinho, os que estavam em volta dele vieram com os 12 e começaram a lhe perguntar sobre as ilustrações. Ele lhes disse: A vocês foi dado o segredo sagrado do reino do Criador, mas para os de fora tudo é apresentado em ilustrações, para que eles olhem, mas ainda assim não vejam, e ouçam, mas ainda assim não compreendam, e eles jamais darão meia volta e receberão perdão. Além disso, ele lhes disse: Vocês não compreendem essa ilustração, portanto, como entenderão todas as outras ilustrações? O semeador semeia a palavra. Então, aquelas sementes à beira da estrada, onde se semeia a palavra, representam os que ouvem a palavra, mas logo vem o maligno, e tira a palavra que foi semeada neles. Do mesmo modo, aquelas semeadas em solo rochoso representam os que ouvem a palavra e logo a aceitam com alegria. Contudo, não têm raiz em si mesmos, mas continuam por algum tempo, então, assim que surge dificuldade ou perseguição por causa da palavra, tropeçam. Ainda há outras que são semeadas entre os espinhos. Essas representam os que ouvem a palavra, mas as ansiedades deste mundo, o poder enganoso das riquezas e os desejos de todas as outras coisas interferem e sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Finalmente, aquelas que foram semeadas em solo bom representam os que escutam a palavra, a aceitam e dão fruto, 30, 60 e 100 vezes mais. Disse-lhes também: Será que se pega uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto ou debaixo de uma cama? Não é para colocá-la em cima de um suporte. Pois não há nada escondido que não venha a ser exposto, nada cuidadosamente oculto que não venha à tona. Escute quem tem ouvidos para escutar. Prestem atenção ao que estão ouvindo. A mesma medida com que vocês medem será usada com vocês, e mais lhe será acrescentado. Pois aquele que tem, mais será dado, mas daquele que não tem, até mesmo o que tem será tirado. Assim, acrescentou: Portanto, o reino do Criador é como quando um homem lança sementes no solo. Ele dorme à noite e se levanta de dia, e as sementes brotam e crescem alto, embora ele não saiba exatamente como. O solo, por si mesmo, dá fruto aos poucos. Primeiro a haste, depois a espiga, e finalmente o grão maduro na espiga. Mas, assim que os grãos ficam maduros, ele passa a foice, porque chegou o tempo da colheita. A que podemos comparar o reino do Criador, ou com que ilustração podemos explicá-lo? É semelhante a um grão de mostarda que, quando é semeado no solo, é a menor de todas as sementes da terra. Mas, depois de semeado, cresce e se torna maior do que todas as outras hortaliças e produz grandes ramos, de modo que as aves do céu podem achar abrigo sob a sua sombra. Com muitas ilustrações desse tipo, ele lhes falava a palavra, até onde eram capazes de entender. Realmente, nada lhes falava sem ilustração, mas explicava tudo em particular aos seus discípulos. E naquele dia, ao cair a noite, ele lhes disse: Passemos para outra margem. Assim, depois de terem dispensado a multidão, eles o levaram, assim como estava, no barco, e havia outros barcos com ele. Levantou-se então uma violenta tempestade, e as ondas se lançavam sobre o barco, de modo que o barco estava ficando inundado. Mas ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Assim, eles o acordaram e lhe disseram: Mestre, tu não se importa que estejamos prestes a morrer? Com isso ele se levantou, censurou o vento e disse ao mar: Silêncio! Cale-se! E o vento parou, e houve uma grande calmaria. Então ele lhes disse: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm nenhuma fé? Mas eles sentiram um medo incomum e disseram uns aos outros: Quem é realmente este homem? Até mesmo o vento e o mar lhe obedecem.